É um prazer ter vocês com a gente. E hoje a gente vai ter um tema bastante interessante e vamos falar da hepatite B crônica. Para isso, a gente vai convidar dois excelentes palestrantes e queridos amigos, o professor Mário Guimarães Pessoa, que é assistente doutor e professor de pós-graduação da Divisão de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que vai falar um pouquinho para a gente sobre hepatite B crônica. Mário, um prazer ter você aqui com a gente. E vamos depois ter o professor Giovanni Faria da Silva, que é professor adjunto e livre docente em gastroenterologia da Unesp, de Botucatu, que vai apresentar alguns casos clínicos e estimular um pouquinho a nossa discussão. Lembrando a todos que vocês podem mandar as perguntas pelo QIA, que elas serão respondidas no final da discussão. Bom, um bom evento para todos. Mário, a palavra está com você. Obrigado, Aline. Obrigado, Bia, aí também pelo convite de mais uma vez estar com vocês. Eu vou falar hoje de hepatite crônica B, mais especificamente assim, quando e quem nós vamos tratar. Então, chamando a atenção de vocês, a nossa cobertura vacinal em nosso país, aí 49%, como eu vinha dizendo, e nessa população talvez de maior risco, quando vocês observam aqui de 30 a 50 anos, uma população sexualmente ativa, essa cobertura cai aí para 20% e 14%. Quer dizer, nós não estamos fazendo direito, nós não estamos indicando a profilaxia, a vacina para a nossa população. Eu acho que cabe, então, a nós, médicos, melhorar um pouco isso. Esses são dados recentes do Ministério da Saúde, com aqueles testes rápidos, quase 5 milhões de testes rápidos de vírus B e C que foram distribuídos nos últimos anos, mostrando aí uma prevalência do HBS baixa, por exemplo, nessa população de recrutas do Exército, quase 40 mil recrutas, mostrando um HBS, a prevalência de 0,24, uma prevalência aí que chega a 3% entre os portadores do HIV, em quase 10% em indivíduos encarcerados e 2% usuários de crack, como aqui nas pessoas que utilizam droga intravenosa, em 3%. Então, existe ainda alguns nichos de população onde a prevalência do HBS é maior em nosso país. Nós estamos aqui falando de uma história natural que vocês sabem, que vai a cirrose, até 38% desses indivíduos portadores crônicos vão desenvolver cirrose, desses em quase 20%, aí 10 a 17% desenvolve o carcinoma hepatocelular, complicação mais temida, responsável por quase 500 mil mortes em todo o mundo anualmente, sabendo que na hepatite B, não só o indivíduo cirrótico, mas, claro, um número muito menor, mas um indivíduo mesmo sem cirrose pode desenvolver carcinoma hepatocelular. Aqui são dados, esses mais antigos, já existem dados mais novos, mas aqui 14% desses pacientes com HCC na América Latina, nesse estudo multicêntrico, o vírus B é o responsável por pelo HCC. Aqui um dado também não tão de 2013, na lista de transplante hepático lá do hospital, mostrando que permanece estável a hepatite B nos últimos muitos anos, aí sempre em torno de 5 a 10% dos indivíduos com indicação na lista de transplante hepático. Esse é um estudo muito conhecido por todos, um estudo de 2000, publicado em 2006, aliás, 2 estudos publicados quase simultaneamente, com a mesma população, de mais de 10 mil indivíduos, aí 10 anos de acompanhamento, desculpem, 3.500 indivíduos em Taiwan, que foram acompanhados de acordo com uma carga viral no início do acompanhamento, follow-up de 10 anos, mostrando que o risco de cirrose e o risco de HCC foi diretamente proporcional à carga viral inicial que esses indivíduos têm. Portanto, um período grande com a viremia elevada nessa população aumenta bastante o risco de desenvolvimento de cirrose e carcinoma hepatocelular.
Esse é um estudo sempre apresentado, clássico 2004, o primeiro estudo que comparou lamivudina versus placebo nessa população com hepatite crônica B. E esse estudo mostrou uma diferença tão grande que ele foi terminado precocemente, porque passou a ser antiético não oferecer um tratamento para esses indivíduos que estão numa fase replicativa. Portanto, quem e quando nós iniciamos o tratamento na hepatite crônica B? Eu acho que a primeira coisa é você reconhecer em que fase replicativa o seu indivíduo se encontra quando você está ali diante de um paciente com HBS positivo pela primeira vez na sua clínica, no seu consultório. Nós conhecemos classicamente essas 4 fases replicativas, da forma E positiva da doença ou a forma E negativa da doença. Nós temos, então, as 4 fases, a chamada antigamente de fase de tolerância imunológica, depois uma fase de imunoeliminação, fase do portador inativo e fase de mutação precoce. Mais recentemente, a Associação Europeia para o Estudo do Fígado lançou a proposta de uma mudança dessa terminologia para ser mais fácil o entendimento. Então, nós temos a forma E positiva ou a forma E negativa da doença, e nós temos, então, o indivíduo em infecção crônica ou hepatite crônica em cada uma dessas formas. Aí nós sabemos que, na fase de infecção crônica, nós não tratamos o nosso paciente. Nas fases de hepatite crônica, o paciente tem indicação de tratamento. E, portanto, aqui, caracteristicamente, essa fase de imunotolerância é uma fase que tem uma carga viral extremamente elevada, 10 elevado à 12ª potência, com transaminases sadias, transaminases normais, né, bem baixas. Depois, esse indivíduo tem aí uma carga viral na fase de imunoeliminação, 10 elevado à 8ª potência, um pouco menos elevada, mas ainda alta, transaminases oscilando, transaminases alteradas. Esse indivíduo merece tratamento. Aquele indivíduo E negativo, que tem transaminase normal, e tem uma carga viral que normalmente pode estar indetectável naquela zona cinzenta, entre 2.000 e 20.000 cópias, esse indivíduo pode ser um portador inativo da doença, ele não precisa tratar, e se esse indivíduo tem a transaminases oscilantes novamente, a 10 a 15% ao ano desse portador, ele pode voltar a replicar, se ele tiver uma mutação pré-core ou do core promoter, esse indivíduo entra em atividade e ele tem uma progressão da doença e ele merece tratamento. Esse é um estudo interessante que mostra que se a gente observa o E positivo, é um pouco diferente do E negativo em relação a como a gente observa a carga viral desses indivíduos. No indivíduo E negativo, o risco dele, a incidência acumulativa de HCC, por exemplo, é diretamente proporcional à carga viral que ele tem. Quanto mais elevada a carga viral no paciente E negativo, maior o risco dele desenvolver HCC e a incidência acumulativa vai aumentando, como é o caso aqui nesse indivíduo que tem acima de 5 logs e com uma incidência acumulativa bem mais elevada aqui. Já no E positivo, é como se a doença se separasse em 2 vertentes. Assim. Existe aquele paciente com carga viral extremamente elevada, como esse aqui, acima de 8 logs, que esse indivíduo tem um risco relativo aqui, uma incidência acumulativa de HCC, que é próxima daquele indivíduo não replicante. Porque esse indivíduo pode estar na fase de imunotolerância, onde a replicação é muito alta, mas ele não tem uma doença ativa no fígado. Mas aqueles indivíduos, a partir de 4 logaritmos, que têm uma carga viral elevada, aí sim, você tem proporcionalmente a carga viral. Então, formas diferentes da doença na sua forma E positivo e E negativo. Nem todo indivíduo merece tratamento. Esse é um estudo fantástico também, já muito antigo, de 2008, da Giovanna Fatovic, mostrando que os portadores inativos, eles têm uma probabilidade de sobrevida que é igual da população normal. Em 25 anos, 95% aí de sobrevida. Já aqueles indivíduos que têm a forma ativa, seja E positivo ou E negativo, têm praticamente 50% de mortalidade em 25 anos e merecem ser tratados. O tratamento, claro,
objetivo maior é impossível de acontecer, seria a cura chamada esterilização. Nós precisaríamos de uma droga que vem sendo investigada, mas ainda não existe, que possa ter a sua ação no cccDNA, que está no núcleo do hepatócito. Isso até hoje é impossível. Nós objetivamos uma cura maior, que é a chamada cura funcional, com negativação do GHBS, que hoje, com os tratamentos que nós temos, ela acontece em menos de 2% ao ano. No E positivo, nós temos aqui nosso intuito, objetivo é a negativação do HBE com soroconversão para o anti-HBE, mas o que realmente nós conseguimos mais seria a cura virológica, chamada supressão virológica, que ocorre em mais de 90% dos indivíduos com indetecção do HBV-DNA. Portanto, nós utilizamos 3 variáveis para decidir se tratamos ou não o paciente, tanto E positivo como E negativo. Observamos o que acontece com o HBV-DNA, observamos o que acontece com as transaminases e tentamos estimar o grau de fibrose que esse indivíduo tem. E na doença da forma E negativa, nós sabemos que ninguém tem dúvida se está nessa fase de imunoeliminação, transaminases acima de 2 vezes o limite superior da normalidade, oscilando uma carga viral elevada, nós tratamos esse paciente, mas tem aquele que nós temos dúvida se ele permanece ainda na sua fase de imunotolerância ou não. Seu paciente tem transaminases normais, mas ele tem idade superior a 30 anos de idade, a 30 anos, ele tem uma história familiar de HCC, ele pode ser um indivíduo asiático, então esse indivíduo chegou aos 30 anos de idade, você tem dúvida se ele está nas fases ainda de imunotolerância, você pode avaliar melhor esse indivíduo, eventualmente fazer uma biópsia e decidir pelo tratamento ou não. Na forma E negativa, muito claro, o portador inativo, se esse HBV-DNA está abaixo de 2.000 unidades internacionais, transaminases muito baixinhas, ninguém dúvida que é um portador inativo, ou se esse indivíduo tem um DNA acima de 2.000, ou principalmente acima de 20.000 unidades internacionais, ninguém tem dúvida que esse paciente tem indicação de tratar, independente do grau de elevação de enzimas hepáticas. As enzimas hepáticas podem oscilar e esse paciente pode mimetizar com portador inativo em algumas vezes. Então, existe aquela zona cinzenta entre 2.000 unidades e 20.000 unidades, onde a gente pode observar um pouco a evolução do paciente e não tomar a decisão naquela primeira consulta. A gente sempre repete isso aqui, que a hepatite B você tem que conhecer um pouquinho da história do paciente, não vai tomar a sua resolução sobre tratar ou não, às vezes, numa única consulta, você precisa observar o filminho, você não pode ficar feliz apenas com a fotografia daquele dia, daquele momento do paciente. E o que os guidelines nos dizem em relação, por exemplo, a transaminases? O guideline da SLD baixou esse corte para 25 e 35, baseado nos estudos que mostraram que acima de 19 para a mulher, acima de 20, de 30 para o homem, não são transaminases consideradas sadias, mas acharam que era um corte muito baixo. Então, consideraram aí meia vez acima desses valores para determinar o paciente que necessita tratamento. ISO ainda está acima de qualquer limite acima do nível superior da normalidade, a PASL também, da referência que se tenha acima do limite superior. A nossa portaria antiga falava em acima de 2 vezes o limite superior da normalidade. Mais recentemente, no final de 2019, nós rediscutimos com o Ministério essa questão e a tendência da próxima portaria é baixar esses valores e igualarmos ao que está sugerido pela Associação Americana. O que a gente tem que lembrar que 2 vezes o limite superior da normalidade pode aí incluir muitos pacientes que têm alguma atividade inflamatória e já lesão hepática, porque nós sabemos aí, por diversos estudos, que cerca de 20 a 50% dos pacientes com ALT abaixo de 2 vezes o limite superior da normalidade podem apresentar inflamação e necrose significativas com lesões de até fibrose grau 2 por metabia. E esse aqui temos exemplo de um estudo E positivo e pacientes E negativos, mostrando aqui que entre os E positivos
praticamente aqui aproximadamente 18% dos pacientes com a idade aí com menos de 30 tinham uma fibrose grau 2, enquanto que na forma E negativa nós temos 45 a 50% aproximadamente desses pacientes com transaminase menor que 2 vezes o limite superior da normalidade, também com lesão hepática superior ou igual à fibrose grau 2. Ou seja, indivíduos que merecem tratamento e que estavam sendo considerados como tendo uma doença pouco ativa. E esse é um estudo de quase 700 indivíduos E-positivos, mostrando que 327 deles tinham já uma fibrose significativa, aqui avaliada por Ishak, que mostrando um Ishak superior ou igual a 2, se considerarmos não só o limite superior da normalidade e de um valor de referência de laboratório aqui à direita, como também se utilizarmos aqueles valores mais estritos aqui de 19 para a mulher e 30 para o homem, observamos que 17% que tem transaminases abaixo desses valores podem ter doença significativa no fígado. Portanto, são pacientes que nem sempre são fáceis da gente avaliar a necessidade ou não de tratamento, e a gente tem que utilizar não só transaminases, carga viral, mas também avaliação do grau de fibrose que esses pacientes podem ter. Aqui, só para ilustrar, esse é um estudo italiano, antigo também, mas mostrando que as formas evolutivas daquele indivíduo E negativo, que muitas vezes eles evoluem com transaminases baixas, mas sempre um pouco alteradas, mas outras vezes, em quase 50%, esses pacientes passam por alguns momentos de total normalização das transaminases. Ou seja, se eu avalio esse paciente nesse momento aqui, eu posso classificá-lo como um portador inativo, quando, na verdade, ele é um mutante precoce que merece tratamento, que está evoluindo em pequenos picos, em pequenas elevações, que são intermitentes das transaminases. E quando nós vamos indicar tratamento, independente do grau de elevação de ALT ou da quantificação do HBV-DNA, aquele paciente, como eu mencionei antes, que tem uma história familiar de carcinoma hepatocelular, paciente que apresenta manifestações extrahepáticas que nós consideramos secundárias à presença da infecção crônica pelo vírus B, aqueles pacientes com hepatite aguda grave, eventualmente, com uma evolução aí superior a 14 dias, que às vezes evoluem de forma grave e precisam iniciar tratamento, pacientes que têm uma elastografia eventualmente acima de 7 kPa, podemos discutir essa questão do cutoff, ou uma biópsia que tenha mostrado uma atividade e ou fibrose maior ou igual a 2, ou paciente que você já recebe que tem uma cirrose clínica ou com insuficiência hepática, ou aqueles indivíduos que têm co-infecção com HIV, todos merecem também tratamento. Esse ponto de corte aí não é super bem estabelecido, mas o que nós sabemos é que aqueles indivíduos com fibrose maior ou igual a 2 podem oscilar aí com fibroscan nos estudos desde 5,2 kPa até praticamente 9 kPa. 7 pareceu no nosso PCDT, é um valor de corte que foi considerado como, se você tem dúvida de tratar e o paciente tem acima de 7 kPa, você pode utilizar isso também como mais uma ferramenta para decidir tratamento nesse paciente. E como nós vamos, então, tratar esses pacientes de acordo com o nosso protocolo? Essas são as drogas que nós temos disponíveis, os interferons pegylados, alfa-2A e B, o tenofovir e o entecavir. O entecavir um análogo de nucleosídeo, o tenofovir um análogo de nucleotídeo. Mais recentemente também foi aprovado o tenofovir alafenamida, a mesmo sal, porém uma forma diferente de apresentação. Nós vamos falar um pouco também sobre esse novo tenofovir que está aprovado no Brasil, mas não ainda em nossa portaria. Vocês conhecem muito bem aquelas contraindicações para o uso do interferon, são as mesmas que nós sempre também estamos acostumados em relação ao nosso passado do tratamento da hepatite C, e uso, por exemplo, de tenofovir, alguma contraindicação relativa no renal crônico, que já tem lesão. O tenofovir pode causar uma insuficiência, uma lesão tubular do tipo Fanconi-like. Então, nós temos aí
que avaliar em relação aos problemas e comorbidades que os nossos pacientes têm. Entecavir e tenofovir são as duas drogas que têm a maior barreira genética. Nós já abandonamos o tratamento aí com lamivudina, que foi muito utilizado no passado em nosso meio. O Adefovir também, já utilizado pela nossa portaria, foi abandonado. Telbivudina nunca foi incluída na nossa portaria, também já foi abandonada. Entecavir e tenofovir, pela barreira genética, ausência praticamente de resistência clínica a longo prazo de utilização, e a lamivudina é aceita só se for em combinação, em alguns casos, por exemplo, de co-infecção com o vírus HIV. Como nós vamos tratar, então, aqueles pacientes E-positivos? Se o seu paciente tem uma cirrose descompensada, cirrótico ou cirrótico descompensado, nós vamos usar uma dose dobrada do Entecavir, 1 mg dia. Se o seu paciente tem uma doença compensada e não tem contraindicação para uso do interferon pegilado, eu sei que a maioria de vocês e dos médicos não gostam mais de utilizar o interferon. Eu, particularmente, acho que no E-positivo, num subgrupo de pacientes que tem aquelas características que são de boa resposta ao interferon, esse representa um tratamento finito, com tempo finito, que tem uma chance de soroconversão a longo prazo do HGHB, que é bastante satisfatória, por um período, então, de tratamento de 48 semanas. Se o paciente permanece na semana 24 acima de 20 mil unidades internacionais com HBV-DNA, pode ser uma forma aí de você parar o tratamento com interferon pegilado e levar esse indivíduo a receber o tenofovir. Se o pegilado está contraindicado, a nossa portaria indica, então, o tenofovir 300 mg dia, e se houver uma contraindicação para o tenofovir, o uso do Entecavir 0,5 mg dia. Naquela forma da doença E negativa, a mesma coisa, paciente cirrótico e descompensado, a nossa portaria indica o Entecavir 1 mg dia. Se esse paciente não tem cirrose e não tiver uma contraindicação para usar o tenofovir, ele vai receber 300 mg e meio Entecavir, meio miligrama de Entecavir, se houver alguma contraindicação. Regras de parada no HGHB positivo, nós precisamos, como já disse antes, da soroconversão do HGHB para o anti-HBe. A partir do momento que você observou a soroconversão, você faz um período de consolidação no tratamento dessa soroconversão, que deve ser de 1 ano de tratamento antes aí da suspensão. Se você tem a forma E negativa da doença, você só poderia parar no caso da perda do HGHBS. Não precisa esperar a soroconversão para anti-S, mas precisaria da perda do HGHBS, que acontece em menos de 2% ao ano. Sabemos que essas drogas, a longo prazo, levam a uma supressão do HBV-DNA em mais de 90% dos pacientes, e isso por si só já é suficiente para proteger esse indivíduo bastante do aparecimento da evolução para cirrose ou do aparecimento do carcinoma hepatocelular. Talvez, como eu disse, não seja a forma ideal de você ter, que nós consideraríamos cura clínica, mas é o que temos no momento, a supressão da viremia na maior parte desses pacientes. O que é interessante nesse estudo, por exemplo, publicado em 2013 com o Entecavir, é que mostra que, independente do momento que nós entramos com o antiviral, se seu paciente tem cirrose, não tem cirrose, ou eventualmente até com a cirrose descompensada, a curva, ou seja, a resposta virológica a longo prazo é muito semelhante. As curvas de indetecção do HBV-DNA são muito semelhantes, ou seja, mesmo quando a gente entra com o tratamento já com o indivíduo mais avançado, esse indivíduo tem a capacidade de obter a supressão da viremia. Esses estudos, não só com tenofovir, como Entecavir, a longo prazo também, eu tive a oportunidade de participar dos estudos do Entecavir, onde nós biopsiamos antes do tratamento, biopsiamos os pacientes com 1 ano e rebiopsiamos
esses pacientes 5 anos a 6 anos depois. O que a biópsia de 1 ano mostrou, tanto no Entecavir como no Tenofovir, é que melhorava muito a parte inflamatória, a atividade inflamatória, mas com muito pouca melhora da parte de fibrose. Mas já na biópsia, depois de 5 anos de supressão da viremia, houve uma regressão de fibrose em grande parte desses indivíduos, mesmo alguns exemplos anedóticos de indivíduos que já tinham um ISHAQ-5, já uma transformação nodular e que praticamente reverteram para uma fibrose muito baixa ou para ausência de fibrose ao longo de 5 anos de supressão de viremia. Então, esses estudos nos mostraram que regressão de fibrose é possível, porque o fígado tem a capacidade de produzir colágeno, como tem também a capacidade de degradar o colágeno. Então, regressão de fibrose é, sim, algo positivo, algo que pode acontecer. E está muito bem demonstrado em estudos a longo prazo, já asiáticos, estudos de Hong Kong, Taiwan e Japão, alguns apenas com indivíduos cirróticos, mostrando que a incidência acumulativa em 5 anos do carcinoma hepatocelular diminui muito naqueles indivíduos onde foi obtido a supressão completa da viremia. Portanto, ninguém tem dúvida de que esse tratamento é custo-benefício, tem custo-benefício. E nós podemos parar o tratamento, já mencionei isso, sim, 1 ano após a soroconversão do E, ou após confirmação de 1 ano também de negativação do S. Porém, alguns estudos mais recentes, vocês devem ter visto, apresentação no europeu, no americano, alguns trabalhos já publicados, onde se tenta a parada do tratamento desses indivíduos, a GHBE negativos, que estão há mais de 3 anos em uso do antiviral, com HBV-DNA indetectável e com indivíduos não cirróticos. Então, essas são as características que esses indivíduos precisam ter para você, se quiser, combinando com o paciente, tentar a parada do tratamento. E os estudos mostram que essa parada ela está relacionada aos níveis de AGHBS que esses indivíduos apresentam antes do tratamento, mas não esse AGHBS que nós estamos acostumados a fazer aqui em nossos centros, que dá um valor por colorimetria, que é um valor, na verdade, um quantitativo relativo, não é um verdadeiro quantitativo em unidades internacionais. Esses estudos mostram, então, que, por exemplo, esse aqui, usando o corte de 150 unidades internacionais de AGHBS, mostrou, sim, que existe uma capacidade grande de você ter perda do AGHBS após parada do antiviral, se esse indivíduo, por exemplo, tem menos de 55 anos e tem uma AGHBS menor que 150 unidades internacionais. Outro estudo grego, do Papa Theodorides, mostrou, por exemplo, que utilizando cortes de 100.000 unidades internacionais, eles demonstraram que se o seu paciente tem acima de 1.000 unidades internacionais do AGHBS, nem tente a parada, porque esse indivíduo não vai sustentar a parada do antiviral. Se ele tem abaixo de 100, a maior parte dos indivíduos pode realizar e vai conseguir, inclusive, a negativação do S. E aqueles indivíduos entre 100 e 1.000 unidades de AGHBS, eles têm uma chance aí moderada e vale a pena a tentativa. Claro, se você resolver parar essa tentativa, esse paciente tem que ser bem monitorado e você vai observar, vai ocorrer o flare, vai ocorrer a reativação do HBV-DNA, vai ocorrer a elevação de ALT, mas às vezes esse rebote virológico ele é benéfico e alguns indivíduos nesse rebote virológico conseguem atingir então a negativação para o GHBS. Nosso ministério, e esses são os casos tratados aí entre 2010 e 2017, nós vimos mantendo aí um número bom de indivíduos tratados. Com a pandemia houve um pouco um prejuízo nessa corrida que nós estamos aí, junto com a Organização Mundial de Saúde para a eliminação das hepatites virais até 2030. Eu acho que hoje isso é um sonho que não vai ser realizado. Agora, então, com
toda essa questão da pandemia aí, nós temos que jogar esse sonho aí um pouco mais para frente. Mas o mais difícil, nós sabemos, é reconhecer os casos novos. Nós que trabalhamos nos centros terciários, que estamos lá esperando o doente que já vem eventualmente com diagnóstico, nós sabemos o quanto é difícil o reconhecimento desses pacientes com hepatites crônicas que têm doenças totalmente assintomáticas. Então, é nosso dever também melhorar o conhecimento, a educação médica daqueles médicos que estão ali na linha de frente, que estão no atendimento primário, para que eles possam saber quem eles vão solicitar esses marcadores. E como nós temos um país hoje que oferece vacina universalmente para todo brasileiro de qualquer idade, eu acho que todo brasileiro merece aí uma realização desse AGHBS. Em relação, voltando um pouco à questão da segurança, do uso do tenofovir, nós sabemos que existe uma chance aí, não é muito elevada, mas existe de lesão tubular nesses pacientes, com uma tubulopatia perdedora de fósforo, do tipo Fanconi-like, esse hoje nós temos, aí foi desenvolvido esse tenofovir, novo tenofovir alafenamida, é a mesma, uma prodroga diferente que vai jogar no organismo o mesmo tenofovir, só que em vez de 300 miligramas, 25 miligramas, porque não vai haver aquele desperdício e eliminação renal da maior parte do tenofovir, no caso do disoproxil, que nós utilizamos hoje, 300 miligramas, mas o fígado vai receber uma quantidade igual ou superior com apenas 25 miligramas do tenofovir. Portanto, esses efeitos aí que tem de osteopatia e de tubulopatia renal, eles estão ausentes e talvez nesses indivíduos de maior risco com comorbidades seja uma alternativa que o futuro aí, a nossa próxima portaria possa incorporar em algumas situações. Eu acho que era o que eu tinha para falar para vocês, não sei se passei do tempo que foi determinado, muito obrigado a todos pela atenção e estou aí, vamos agora à discussão de caso clínico, alguns casos clínicos que o Giovanni vai nos apresentar e nós podemos discutir junto com vocês. Obrigado. Bom, eu convido agora o professor Giovanni a apresentar os casos clínicos e as perguntas podem continuar enviando as suas perguntas pelo QIA e no final de todas as apresentações a gente vai abrir um espaço para discussão e para responder a pergunta de todos. Giovanni, prazer ter você com a gente. Bom, obrigado pela apresentação, introdução, Aline. Obrigado, Bia, pelo convite. Após a excelente exposição do Mário, vou colocar aqui alguns casos clínicos para que a gente possa discutir ou reforçar algumas considerações que ele fez. Aline, fique à vontade para interromper, às vezes eu vou colocar algum slide que a gente pode, na apresentação, que pode motivar alguma discussão ou alguma resposta. Bom, vamos lá. Compartilhar a tela. Todos estão vendo? Sim, doutor. Bom, então vamos lá. O primeiro caso é uma paciente de 70 anos de idade, do sexo feminino, gênero feminino. Tinha uma história prévia de que há 1,5 anos apresentou uma plaquetopenia em algum exame de rotina. Foi acompanhada por um hematologista por um tempo, realizado mielograma, tentado dar um pouco de corticoide, e após alguns meses, a paciente apresentou um aumento do volume abdominal, foi realizada uma tomografia, isso em dezembro de 2020. Essa tomografia mostrou um quadro de ascite, um fígado heterogêneo e esplenomegalia. Ela nos procurou em janeiro agora de 2021,
com 120 mil plaquetas, 12 de hemoglobina, ALT de 80, AST de 129. Tinha um HbS positivo, um anti-HCV negativo, uma creatinina de 1,3, NR de 1,8, bilirrubina total de 1, com MELD de 15, apresentando ainda ascite, né? Essa paciente também tem um antecedente de diabetes de longa data, inclusive com uso de hipoglicemiantes orais e insulina, com diabetes pouco controlado. Bom, o que nós fizemos foi solicitado imediatamente a carga viral. Também não conhecíamos o status Z dessa paciente, foi solicitada, era uma paciente E negativa, com a carga viral de 274 mil unidades internacionais. Aí eu perguntaria, né, está indicado o tratamento? Acho que não temos muita dúvida, né? Mas qual tratamento estaria indicado? Aline e Mário podem ficar à vontade. Giovanni, você mostra aí, primeiro, da história que eu queria chamar a atenção, que é exatamente aquilo que eu mencionei. Infelizmente, nós ainda temos pacientes que ficam rodando por aí, plaquetopênicos, com uma doença crônica que nunca nem foi pensado a possibilidade de uma hepatopatia crônica. Isso acontece com o vírus B, como acontece com o vírus C. Eu tive um caso horrível também, há uns 2 anos aí, eu acho, que de uma paciente parecida com a sua, E negativa, carga viral elevada, mas que nessa paciente as transaminases eram abaixo, eram limítrofes de acordo com o valor de referência. Então, gente, a gente tem sempre que tomar muito cuidado com a questão da referência da LT. A referência da LT em alguns laboratórios aqui é 56, chegou a ser 72 em alguns kits. Então, óbvio que uma mulher jovem que aparece com 45 de LT, ela não tem uma LT sadia, apesar de poder estar dentro do valor de referência daquele laboratório. Mas isso a gente tem que colocar na cabeça, porque essa minha paciente foram dizendo, não, você não precisa de tratamento, você não precisa, é só carga viral, é um portador inativo, quando na verdade não, essa paciente do Giovanni que está apresentando é uma paciente mutante precoce, ela tem a forma E negativa da doença, ela tem uma carga viral elevada, eu não me lembro a transaminase mais, Giovanni, se você voltar aí, mas independente da transaminase, bom, essa tinha uma transaminase de 80, então estava mais fácil ainda da gente perceber que ela e quando você observa uma paciente com hepatopatia crônica viral, assim, que tem a AST, que é bem superior à LT, essa paciente provavelmente já cirrotizou. Então, ela tem algumas características de cirrotização. Aqui você vai ver que o APRI vai ser elevado nessa paciente, plaquetopênica, AST superior à LT, já infelizmente uma forma aí descompensada da doença, em que a gente vai tratar assim, e eu entraria, tem uma creatinina de 1,3, ela tem uma cirrose descompensada, então essa paciente, eu entraria com Entecavir, 1 miligrama para essa paciente. Alguns vão dizer, o Entecavir, em alguns estudos, foi associado à acidose lática no paciente descompensado. Sim, foram 5 pacientes que foram relatados na literatura com acidose lática, todos eles tinham MELD superior a 22. Então, tomaram cuidado nesses pacientes mais graves, eventualmente acompanhar de perto, mas essa paciente merece iniciar o tratamento. Eu não sei se o tratamento vai mudar a história natural dela, ela eventualmente tem 70 anos, aquela paciente está no limite de uma indicação de transplante hepático, precisa ver a performance dessa paciente, se é uma paciente que tem uma condição clínica, eventualmente, para se pensar. Hoje ela está limítrofe, um MELD de 15, que eventualmente ainda não está com a indicação precisa, ela pode ter
uma recompensação, eu acho, dessa hepatopatia, se ela negativar o HBV-DNA e ela conseguir normalizar essas transaminases. A gente tinha uma pergunta da Rosamar, Mário e Giovanni, justamente se nesse caso de descompensação vocês começariam com 1 miligrama ou com meio miligrama, né? E pelo que eu entendi, seria, na prática mesmo, vocês usam 1, não é isso? Essa questão, ela é um pouco, ainda não muito bem definida, não é, Mário? Sim, não é Na muito verdade, os primeiros definido. trials foram utilizados 1 miligrama, mas com entecavir, né? Só que geralmente eram pacientes experimentados a lamivudina. Normalmente, em alguns casos, eu acabo entrando, se o paciente é virgem, é naive de lamivudina, às vezes eu entro com meio miligrama de entecavir. Eu não sei qual a sua Eu experiência. acho que poderia usar meio miligrama, concordo totalmente com o Giovanni, principalmente na paciente descompensada, você ficasse um pouco com receio aí de alguma toxicidade. E acompanharia a evolução da carga viral ao longo do tempo, acompanharia, é uma paciente virgem de tratamento, então o risco com entecavir, de mutação de resistência, ele fica em 1,5% em 5 anos, e eu acredito até que lá no início dos estudos de registro, houve pacientes que entraram como virgens, mas que, na verdade, devem ter tido alguma experimentação, porque são casos iniciais que depois, a longo prazo, não evoluiu essa questão da resistência ao entecavir. Eu acho que, se você está pensando em segurança, poderia, e se você observar que essa curva de normalização, paciente bem, curva de normalização não está adequada, de indetecção do HBV-DNA, poderia se levar a dose de 1 miligrama por dia. Perfeito. Perfeito. Eu acho que só reforçando essa questão, que é sempre lembrar de plaquetopenia, né? Na verdade, é muito frequente acontecer casos semelhantes a este, né? A paciente com plaquetopenia fica investigando alguma doença hematológica e quando nos procuram já tem a doença hepática descompensada. Uma outra questão nesse caso aqui, que eventualmente a gente pode ter, seria assim, essa paciente pode ter, na verdade, 2 causas de cirrose, de doença hepática crônica, né? Ela é diabética de longa data, mas nessa questão específica, obviamente, é mandatório o tratamento, né, antiviral. Bom, só mostrando aqui para ilustrar, né, que o Mário já apresentou, quem e quando tratamos a hepatite B. Na verdade, nós tratamos na forma de hepatite crônica, né, ou a GHB positivo, como já foi mostrado pelo Mário, ou a hepatite crônica GHB negativo, cuja definição da hepatite é crônica pelo vírus B, quando temos carga viral elevada, ALT elevada, e a presença de lesão hepática, ou fibrose ou inflamação. Isso já foi mostrado, né, pelo Mário. Eu só gostaria, assim, de acrescentar que na cirrose, isso é importante, o Mário também já comentou, né, que todo cirrótico, qualquer carga viral, já a presença de qualquer carga viral, independentemente do nível de ALT, já é indicado o tratamento. Isso é mandatório, ou seja, cirrótico, qualquer carga viral, e independente de ALT, está indicado o tratamento. E no cirrótico descompensado, nós temos que iniciar imediatamente os análogos, né, de alta barreira genética, né, que tenha pouca probabilidade de resistência. Esse paciente deve estar próximo de um serviço de transplante. Como já foi comentado, o interferon pegylado é contraindicado e devemos também monitorar esses pacientes, principalmente com acidose láctica e disfunção renal. Portanto, cirrose descompensada,
Tratamento com NUCs ou análogos deve ser iniciado imediatamente por tempo indefinido, eventualmente listar para transplante, contraindicado o interferon pegilado, e devemos monitorar, como já comentado anteriormente pelo Mário, acidose láctica com entecavir, principalmente com mel de acima de 20, disfunção renal e sempre carcinoma hepatocelular. Não é, Aline? Com certeza, Giovanni. Inclusive o Marlone, né, chama a atenção que, assim, além do vírus B, como você comentou, é um paciente que tem síndrome metabólica, né? Então, é um paciente que tem riscos somados para CHC. E é uma coisa que a gente tem visto, né, Mário, na prática, você também deve ver, Giovanni, pacientes que estão com carga viral negativa, a gente sabe que o risco de CHC persiste, mas a gente sempre tem que lembrar para ficar mais atento ainda nesses pacientes que têm um NASH associado, né, além como mais um fator de risco para CHC. Acho bem... Exatamente, Aline. E o oposto também é verdadeiro, porque tem pelo menos estudos recentes, com vírus C e outro com NASH, mostrando que a presença do anti-HBC isolado, mesmo que o paciente não tenha GHBS, mas a presença do anti-HBC isolado se mostrou um fator preditivo de desenvolvimento de HCC nessa população, ou seja, não é só aí a gente tem concordo com vocês, uma paciente que tem dois fatores importantes para a evolução, para a cirrose e HCC. Excelente. Perfeito. Vamos agora a um segundo caso. Acho que esse caso é interessante, que ele vai ilustrar que esses pacientes com a presença do vírus, com a infecção do vírus, nós devemos ter um filme, não uma fotografia, como foi falado anteriormente. Bom, é um paciente que foi acompanhado conosco, iniciou acompanhamento em 2015, no gênero masculino, 45 anos na época, tinha uma história de detecção do vírus B, né, há 20 anos. Foi acompanhado inicialmente em Minas Gerais, em Belo Horizonte, porém, na época, não tinha indicação de tratamento. Obviamente, esse paciente também não acompanhou, né, ele abandonou o acompanhamento médico e nos procurou em 2015, com a LT de 99, a AST de 55, ou seja, a LT elevada, plaqueta boa, a GHBS positivo, E negativo, com a carga viral de quase 2,5 milhões de unidades. O que fazer? O que fazer, Mário, Aline, fiquem à vontade para comentar. Anti-HB positiva. Bom, ela tem uma carga viral extremamente elevada, uma paciente com transaminase, e essa paciente eu não precisaria... por que você colocou que quem via antes não considerou que ela tivesse indicação de tratamento, mesmo com esses... ou ela evoluiu depois com esses exames? Na época, segundo o paciente, as transaminases eram normais. Eu não sei se ele não se lembrava na época se tinha colhido carga viral, mas as transaminases eram normais. Ele acompanhou por alguns meses e depois nunca mais foi acompanhado por qualquer médico, ou lá ou aqui. Aí, eu já tenho dados suficientes, eu acho que, Giovanni, para indicar tratamento, né? Uma transaminase elevada, uma carga viral extremamente elevada, uma paciente E negativo, ela é uma mutante precoce, ou chamada hoje pelos europeus de uma infecção crônica, de uma hepatite crônica, a GHBE negativa. Eu não precisaria da biópsia para indicar o tratamento. A elastografia, eu acho que hoje a gente está aprendendo muito com a elastografia, é interessante você ter uma ideia do grau de fibrose, mas não como um fator na minha decisão. Eu acho, como que você já me apresentou aí, de carga viral e ALT, essa paciente merece tratar. Concordo com o Mário, acho que tem total indicação de tratamento. E eu trago até uma questão em relação a essa questão da elastografia para vocês. A gente sabe da influência da atividade inflamatória, né? Superestimando, de repente, a fibrose.
Eu acho que seria interessante a elastografia para a gente justamente entender, né, que em estágio de fibrose essa paciente está. Você esperaria a normalização das transaminases para fazer uma elastografia? Em quanto tempo? Como vocês costumam fazer na prática, Giovanni e Mário? Nesse caso que a gente sabe que tem indicação de tratamento, né? Acho que não esperaria, Aline, porque todos os estudos de validação, eu acho, esse Giovanni concorda comigo, os estudos de validação desses cutoffs que foram determinados na hepatite crônica C, como na hepatite B ou outras doenças, sempre foram validados no indivíduo com sua forma ativa de doença, quer dizer, a maioria com transaminases elevadas. A gente sabe que sim, no vírus C a gente observa que valores acima de 100 costumam mostrar alguma interferência, e hoje nós estamos lidando, por exemplo, no caso da hepatite C, com indivíduos que estão com resposta virológica sustentada, que a gente sabe que a elastografia não se determinou esses cutoffs para aqueles indivíduos sem atividade inflamatória, e já com 12 meses, 12 semanas, quando a gente determina a resposta virológica sustentada, você sabe que cai 30% desse valor, independente desse paciente já estar curado ou não, e não é melhora da fibrose, é melhora na inflamação. Então, eu acho que ainda a gente pensa naqueles cutoffs todos iniciais no indivíduo com atividade de doença para determinar a chance dele ter, sei lá, tem mais de 7, sim, pode ter uma fibrose grau 2 aí, mas para a gente ter um parâmetro inicial para depois acompanhar esse indivíduo e ver, Aline, que é o que a gente está tentando determinar hoje, estratificar maior ou menor risco de HCC de acordo com esses níveis aí de elastografia, né, de rigidez hepática. Eu concordo com o Mário plenamente. Inclusive, na verdade, a gente está aprendendo muito ainda, né, esses níveis de cortes para elastografia. No caso do vírus B, às vezes aumenta o ponto de corte para pacientes que têm ALT elevada, acima de 3 a 5 vezes o limite superior do normal. Mas é algo que nós temos muito a aprender, né? E principalmente pacientes tratados, né? Ou seja, sem atividade inflamatória, como foi comentado, né? E isso não traduz regressão de fibrose na elastografia hepática, tanto no vírus B e principalmente no vírus C. Bom, mas este paciente aqui, eu sempre fui biopsiador, né? E principalmente há 6 anos. Nós biopsiamos, é um paciente que tinha uma fibrose portal com septos fibrosos unindo espaços vasculares. E que tinha uma atividade de interface também, ou seja, agressão moderada de placa limitante. O patologista, na época, colocou como um F2, eu até talvez seria um F2 para F3. Né? E, mais uma vez, lembrando, né, que o tratamento da hepatite B, ela está associada à carga viral, acima, no caso, E negativo, de 2.000, o paciente já tinha ALT alterado, então, realmente, a biópsia hepática ou a elastografia hepática não era mandatória, né? Mas eu ainda compartilho a ideia de ter uma mensuração da fibrose nesses pacientes. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que sim, é importante. Eu quis frisar que não era necessário para mim a decisão de tratar nesse paciente que se apresentou, mas eu acho muito importante para a gente planejar o futuro e o acompanhamento desse paciente. Eu acho que faz parte do que você falou, né, Mário, do filme que a gente vai traçar da história desse paciente, né? Tanto para a gente ver, para controlar, fazer essa monitorização sempre, também concordo. Perfeito. Bom, então isso já está bem claro, né, que pacientes E positivo ou E negativo com hepatite crônica têm indicação de tratamento, né? Como já foi mostrado anteriormente. E qual droga, nesse caso?
Essa paciente, eu acho que a nossa 45 portaria anos. indica o tenofovir, Tenofovir. e eu acho que ela vai ter uma resposta excelente com o uso do tenofovir. Não me lembro de você ter mostrado nenhuma contraindicação ali. Não. Eu tentei lembrar que se tinha creatinina, era outra paciente que tinha creatinina alterada, né? A Exato. Não, creatinina esse era... paciente não tinha comorbidades, não tinha comorbidades e 45 anos de idade, né? Então, sem dúvida. Só uma questão aqui, voltando à elastografia, para nós não esquecermos também do componente da esteatose na mensuração também, né, de pacientes com infecção pelo vírus B também pode aumentar a rigidez do fígado, a mudança do corte, né? É algo que a gente vê com alguma frequência. Bom, o último caso, então, é uma paciente de 64 anos, mulher. Ela nos procurou em julho de 2019 com tinha um diagnóstico de diabetes recente, né? Fez uma tomografia para avaliar litíase renal e observou esteatose e 2 nódulos no segmento 4. Ela foi encaminhada, né, em julho de 2019 com ALT e AST normais. Foi feito aqui um FIB4 baixo, tinha HbS positivo, com a paciente HbE negativo, ou seja, anti-HbE positivo, né? Os demais vírus C negativo, carga viral de 31 unidades, foi realizada uma elastografia hepática por Sharewave com 5,4 kPa e uma ressonância com Primovist que não observou nódulo. Na verdade, era uma área preservada de esteatose. Essa paciente continua acompanhando, né? Nós avaliamos ainda outras vezes, com carga viral sempre baixa, né? Abaixo de 200, a não ser agora em julho de 2021, com transaminases sempre normais. Ultrassom com esteatose hepática. O que fazer com essa paciente? Eu considero essa paciente uma paciente portadora inativa do vírus, é uma forma E negativa com transaminases sadias, aí bem baixinhas, e uma carga viral que está sempre abaixo de 2.000 unidades internacionais. Então, hoje, no nosso conceito, esses carreadores inativos, como mostrei para vocês, têm uma sobrevida em 25 anos que é muito boa. Então, eu acho que essa paciente, até aí, não tem indicação de tratar. Concordo com o Mário. Só reforçando que eu ficaria bem de olho nessa paciente em relação... Que aí a gente pode até discutir um pouquinho a indicação de rastreamento, né? Dentro do contexto da hepatite B não cirrótica e, teoricamente, a paciente que é uma portadora inativa teria um risco menor, né, de CHC, mas eu ficaria atento porque ela tem esteatose associada, né? Então, manteria a monitorização de perto nesse sentido. Eu faço nesses os casos guidelines aqui, uma vez ao ano, um ultrassom, eu acho que é importante fazer em todo paciente com HbS positivo, independente de ter lesão ou não. É o meu costume, eu acho que isso não é muito claro nos guidelines, mas eu costumo fazer um ultrassom anual. Eu acho que era até uma das perguntas que o Alisson, um abraço, Alisson, diretamente de Sergipe, fez essa pergunta, né? Justamente no hepatite B não cirrótico, como que a gente rastreia, como que vocês fazem na prática, ainda mais na nossa população que é muito miscigenada, né, Mário? Porque alguns guidelines eles separam se a origem africana, enfim, mas somos uma população muito miscigenada, né? Então, como que vocês fazem na prática? Eu acho que uma vez por ano é uma coisa interessante, é sempre buscar esses outros fatores de risco, né? Se você tem uma fibrose mais avançada, se você tem outros fatores de risco para CHC, você fica bem atento a esse paciente. Giovanni, como você faz nesses casos? Eu também faço, pelo menos anualmente, um ultrassom, né? Ainda mais essa paciente, como você bem lembrou, que tem esteatose. É claro que isso, a nível de saúde pública, talvez seja um pouco difícil, né? Rastrear pacientes com estágio portador inativo num serviço público.
A gente tem, às vezes, escassez de horários de exames de ultrassom para rastreio. Mas no serviço privado, não tenho dúvida alguma, faço. E se tivéssemos talvez serviços mais portentosos, né, que pudesse fazer esses exames de ultrassom nessa população, eu acho que mereceria. E Principalmente vocês nesse usam caso específico. vocês usam algum score de risco, Mário, para poder definir PHB, algum score na prática, ou vocês fazem Nesses avaliação? pacientes portadores inativos, francamente, não. Eu vou Nos outros, acompanhando assim. com carga viral uma vez ao ano, eventualmente a ALT 2 vezes ao ano e ultrassom também anual. E nos outros pacientes com hepatite B, de uma forma geral, vocês chegam a utilizar esses scores para graduar ou terminam fazendo de 6 em 6 meses, mesmo no não cirrótico, naquele que tem uma hepatite crônica ativa, o rastreamento? Acho que 6 em 6 meses naqueles que têm uma fibrose alta, né? Aqueles indivíduos, teoricamente, F3, F4, assim como a gente faz com o vírus C, eu mantenho no vírus B, ou também ultrassom semestral, independente de score de risco. Eu também mantenho dessa forma, faço essa conduta. Bom, podemos continuar? Na verdade, como o Mário comentou, essa paciente é um estádio de portador renativo, né, ou seja, pelas características já apresentadas, ou seja, ela tem uma infecção a GHBE negativa, né, infecção crônica pelo vírus B, a GHBE negativa, ou estado de portador renativo. Esses pacientes devem ser monitorados, né, com consultas regulares a cada 6 a 12 meses e sempre, né, ter esse monitoramento. Isso é consensual. Bom, acho que são estes os casos a serem apresentados. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, Aline, Mário, fiquem à vontade. Olha, a gente tem algumas perguntas bem interessantes, né? Bia, a Beatriz teve um probleminha técnico, viu, gente? Por isso que ela não está aqui com a gente. Não sei se já tiver ok, Bia, quiser se juntar a nós, tá? Assim que você tiver, tudo bem. Mas a gente tem umas perguntas bem interessantes aqui da plateia. Duas delas têm a ver com a questão da reativação, né, em pacientes que realizaram imunossupressão. Um deles foi o do Daniel Carvalho, que perguntou a experiência de vocês em pacientes que usaram tocilizumab para COVID, se vocês leram alguma coisa ou têm alguma experiência com reativação de hepatite B e flare nesse contexto. E a outra pergunta é da Carla Toda, um beijo, que ela pergunta no contexto de pacientes que vão realizar algum tratamento oncológico, ou, por exemplo, alguma outra droga imunossupressora, como anti-CD20, rituximab. Quando que vocês indicam a profilaxia para essa reativação? Com qual droga vocês fariam essa profilaxia? Posso começar, Giovanni? Claro. Eu até foi motivo, gravei sexta-feira essa aula para o Congresso Brasileiro de Hepato. A gente tem que avaliar duas formas da gente avaliar o risco desse paciente. Então, primeiro, o risco do próprio paciente e também a droga que estão propondo para utilizar. Então, eu vou começar com os imunobiológicos. Aí, a gente sabe que a gente tem aí os anti-TNFs, os inibidores de anti-CD20 e os de interleucina 6. O TNF é considerado, assim, o risco baixo anti-TNF, por exemplo, porque eles aumentam muito a carga viral, mas você não vê uma depressão grande como a gente vê, por exemplo, com o rituximab, que é o anti-CD20. Rituximab, quer dizer, os anti-CD20 e os anti-interleucina 6, no caso foi citado o tocilizumab, são de alto risco. Então, esses pacientes, independente de qual a situação que o seu paciente esteja,
nós precisamos iniciar a profilaxia. A maior parte, a literatura é muito rica em casos, em relato de casos e alguns trabalhos falando do rituximab, que é o que tem a maior experiência. A maior parte desses indivíduos que receberam rituximab, eles tinham anti-HBs positivos, ou seja, indivíduos que estavam considerados como cura clínica. Anti-HBs positivo, o anti-HBs cai rapidamente, esse indivíduo reativa o HBV-DNA, ele vira S positivo e a mortalidade é superior a 30% nesses casos. Então, se você souber quando vai iniciar, tentar iniciar essa profilaxia de preferência um mês antes de iniciar o imunobiológico e, no caso desses de alto risco, manter a profilaxia até um ano após a última aplicação desse imunobiológico. Se você não sabe, é uma urgência, vai introduzir amanhã, comece hoje a sua profilaxia, de qualquer jeito, e use a profilaxia até um ano após. E aí você tem aqueles guias que nos mostram, a SLD tem, todos eles têm, que mostram que vai depender, então, do grau de imunossupressão que ele vai receber. Então, o rituximab e aí o tocilizumab caíram na maior grau, que também é corticoide por longo período, em doses altas, ou alguns imunossupressores que você considera de alto risco, onde você tem que fazer profilaxia em todo mundo. Se você vai utilizar, por exemplo, corticoide por um tempo muito curto, em dose baixa, ou se você tem um anti-TNF, por exemplo, e você tem o seu paciente que é anti-HBs, você teria a chance e a oportunidade de monitorar esse anti-HBs e, eventualmente, não usar a profilaxia se o paciente não negativar o anti-HBs. Então, são os casos de baixo risco que você poderia monitorar. A gente vê HC, por exemplo, é impossível você ter uma monitorização tão de perto. Então, a gente vê pacientes discutindo transplante renal, de outras divisões, e às vezes a gente diz, é um paciente de baixo risco, mas eu não tenho como fazer a monitoração desses níveis de anti-HBs a cada 2 semanas ou a cada mês. Então, peque por excesso, entre com a profilaxia é extremamente segura, você pode usar tanto entecavir ou tenofovir para fazer a profilaxia. Alguns guidelines aí pelo mundo aceitam lamivudina, o tempo curto, se o tempo for muito curto, mas eu acredito que em nosso meio saiu a lamivudina. Eu acho arriscado, porque eventualmente a gente sabe que mais de 9 meses de utilização de lamivudina, você já tem um risco de desenvolvimento de resistência. Sim, não sei se respondi as duas perguntas. Concordo. A única coisa, lembrando, né, Mário, que transplante medula óssea também é outro alto risco, altíssimo risco. Alto, né? Sim, alguns quimioterápicos também, né, Giovanni? A gente já teve alguns casos lá no ICESP de reativação, e é até um alerta que fica, né, para essas outras especialidades, porque eventualmente que tem que sempre fazer esse rastreio com as sorologias antes de introdução dessas medicações. Com certeza, ali observar, né? E mesmo no anti-HBs, nós internamos recentemente um caso transplantado que fez uma rejeição, entraram com pulsoterapia para esse paciente e ele era anti-S positivo. E ninguém observou que com a pulsoterapia ele negativou o anti-S e hoje ele internou com uma reativação assim grave do vírus B. A gente já teve casos assim no ICESP também semelhantes, assim, que tiveram reativação, era anti-S, enfim. Uma outra questão que gostaria de lembrar, a coinfecção com vírus C. Durante o tratamento com os novos DAs também temos que monitorar os pacientes com estágio de portador renativo, né? É fundamental. Bom, tem uma outra pergunta aqui interessante do Rodrigo Seba, que ele também comenta, né, tanto para o Mário quanto para o Giovanni, que ele também ainda opta por utilizar PEG interferon em alguns pacientes, ADHB positivos,
E aí ele queria saber, assim, pela dificuldade que a gente tem de quantificação da GHBS, como que vocês monitoram a resposta, né, desse paciente? Será que apenas o HBV-DNA é suficiente? E outra pergunta seria como podemos suspender o tratamento em termos de sem termos a quantificação do AGHBS? Eu acho difícil. A primeira pergunta do Rodrigo, sim, o HBV-DNA também pode ser utilizado, já que a gente não tem aqui esses kits, o Architect, tanto Abbott como Roche tem um kit de quantificação do HBS em unidades internacionais. Em relação à parada do tratamento, eu particularmente não tive coragem com esse método que a gente tem semi-quantitativo. Marlone relatou outro dia, ele está presente aqui, uma experiência dele, que ele usou esse semi-quantitativo lá na Unicamp, e ele foi acompanhando o paciente muito de perto, retirou a droga, o paciente já estava há mais de 3 anos com a viremia também totalmente indetectável, a carga viral, e ele teve sucesso com a negativação do S depois da parada. Eu acho se eu não conheço nenhum estudo que tenha utilizado para eu entender esse parâmetro do que eu vou respeitar ali e do qual vai ser o fator preditor de negativação. Mas sim, é possível. Tanto que se você observar os guidelines da PASO, por exemplo, da Ásia-Pacífico, na China eles pagam 2 anos de tratamento. E todo médico é obrigado a suspender no E negativo, é obrigado a suspender. Só que o que os europeus comentaram é que eles, ao menor sinal de um flare, de uma reativação, eles já voltam rapidamente na Ásia com o antiviral. Então, nunca tiveram a oportunidade de observar de um rebote que a gente considera um flare bonzinho, que não é maligno, que não vai levar a descompensação do paciente, para ver que nessa reativação do vírus e ativação do sistema imunológico é possível a soroconversão, é possível a negativação do S. Eu acho que se você está disposto, o seu paciente não é cirrótico, está há mais de 3 anos muito bem com transaminases normais e carga viral indetectável com um antiviral, você pode observá-lo muito de perto, retirar a droga, se ele concordar com você em assumir isso, e observando essa elevação de transaminases, elevação de HBV-DNA. Se não tiver um flare de transaminases acima de 10 vezes o limite superior da normalidade, pode assustar um pouco você. Eu acho que existe a possibilidade da negativação. Vocês lembram lá atrás, há muitos anos atrás, houve o estudo do Radzianis, quando se usava a Defovir, nos primeiros estudos, que ele fez isso. Depois de 4 anos de Adefovir, ele parou em todo mundo a Adefovir, o estudo foi desenhado assim, e ele observou que 30% dos pacientes ficaram com o vírus indetectável, mesmo com a suspensão do tratamento. 70% recidivou. A gente tem umas perguntas... É uma chance. Eu tenho muitos pacientes que vêm, Aline, e me perguntam, Giovanni, poxa, será que eu vou passar a vida inteira tomando esse remédio? Eu gostaria de ter oportunidade. Então, eu não tenho essa quantificação. O único paciente que diz, eu topo fazer isso, eu consegui, que ele foi a Portugal, como ele tinha uma carteira de identidade portuguesa, eu pedi lá o pessoal da Santa Maria, da universidade lá em Lisboa, eles dosaram para mim, só que ele chegou, me trouxe 1.300 e pouco unidades de AGHBS. Eu digo, olha, cara, infelizmente, pelos estudos, você não tem chance de ficar sem droga. Então, infelizmente, não vai ser agora. Tem umas perguntas bem práticas aqui que o pessoal pergunta, acho que a gente ainda tem um tempinho. Uma delas é do Fábio, que ele falou o seguinte, ele tem uma paciente de hepatite B crônica que estava acompanhando com outro colega já há 20 anos, em uso de lamivudina e cargas virais sempre indetectáveis com a lamivudina. Vocês trocariam para tenofovir ou manteriam com lamivudina? E uma outra pergunta foi interessante, deixa eu ver quem foi que fez. Cleise perguntou o seguinte, ela tinha um paciente portador inativo, que via sendo acompanhado, monitorado, e aí ela entrou em licença. E aí foi introduzido por outro colega antiviral. Se, nesse caso, vocês
suspenderiam, ou agora que já colocou, vamos manter? Então, a primeira seria a paciente com hepatite B crônica com lamivudina há 20 anos. Tudo bem, time que está ganhando a gente não mexe, a gente mexe, o que é que vocês acham? Essa pergunta agora está fácil, né, Mário? Porque a lamivudina já não está mais no programa. Então, obrigatoriamente, nós temos que trocar. Nós somos obrigados a trocar, mas eu concordo que existem aí 20% de pacientes que tiveram uma resposta excelente à lamivudina, que não vão desenvolver resistência. E se eu tivesse hoje com um paciente desse, como a gente observou isso e fez, em uso de lamivudina indetectável há 20 anos, eu não mexeria. Nós fomos obrigados a trocar porque dentro do nosso hospital a gente não tem mais lamivudina também, quer dizer, o governo trocou todo mundo para tenofovir. Mas acho que esse paciente seu continuaria a responder a lamivudina se já está há 20 anos com ela. E a segunda pergunta era acabei de esquecer. Era um portador inativo que vinha bem. Que ela teve licença e deram. Alguém deu. E agora? Esse paciente não tem indicação de tratar, não tem. E, francamente, eu acho que eu suspenderia esse antiviral. Não sei se eu estou absolutamente certo aí, mas ela pergunta eu suspenderia também porque esse antiviral não está fazendo nada aí, vai passar a vida inteira tomando esse antiviral, e eu suspenderia. Não sei se você acha que pode aumentar o risco de resistência nesse caso, Mário? Não, porque ele já começou com vírus praticamente negativo. Não vai aumentar o risco. As duas drogas que a gente tem, basicamente, não tem resistência. Mas eu acho que você está dando uma droga que é totalmente... que não é necessária. Ainda com o risco dela passar, sei lá, 20 anos tomando tenofovir, e ainda você vê lá na frente, quando ela tiver, sei lá, ou diabética, ou hipertensa, comorbidades, você ainda vê desenvolver uma tubulopatia, uma insuficiência renal, ou uma osteopatia menopausada, que começa a fazer alteração de osteopenia, e você só vai acelerar isso num paciente que não tem indicação de tratar. Sem nenhuma indicação. Perfeito. Tem uma pergunta aqui em gestantes. Em gestantes sempre é difícil, né? A pergunta é: gravidez a GHBS positivo inativa. Dar tenofovir ou lamivudina no terceiro trimestre? E retirar a medicação após 60 dias após parto? O que é que muda nas gestantes? Espera aí, você falou carga viral indetectável? Não, falou a GHBS inativa, foi o que a pessoa colocou. Estou considerando, se ela é uma portadora inativa, que essa carga viral está baixa, estou fazendo essa leitura. E só está indicado o tratamento no terceiro trimestre para aquelas grávidas que têm uma carga viral elevada, acima de 10 elevada a nona, né? Acima de tantas unidades. Né? Alguma medicação preferencial nesse caso, Mário? Em quem tem indicação de tratar a gestante? Tenofovir ou lamivudina? Em TKV existem relatos de caso, não existe, na bula seria contraindicado porque não foi estudado em gestantes. Quando você vai ver a literatura, eu encontrei pelo menos mais de 50 relatos de casos de NTKV na gravidez, sem risco nenhum, sem ter acontecido nada, nenhum tipo de, mas teoricamente ele está contraindicado. Quando você vai ver o risco de NTKV na gravidez, ele não é a droga ideal para você dar. Então, no nosso meio, tenofovir seria a droga. Existe uma larga experiência na população HIV com tenofovir, sem nenhum risco para o paciente. Então, nessa sua paciente, se é uma carreadora inativa, carga viral muito baixa, não daria nada. Existe na literatura que aqueles que acima de quase 1 milhão, de 800 mil, no corte agora é por aí, em torno de 10 elevado a nona, 10 elevado a sexta potência, e aí você então pode tratar no terceiro trimestre e mantém aí mais 30 dias depois do parto, eventualmente, e para nessa paciente, a não ser que a sua paciente se enquadre numa indicação de tratar o vírus B.
mas se for realmente uma imunotolerante, por exemplo, carga viral extremamente alta, você só está querendo prevenir o risco de transmissão materno-fetal, aí ele pode ser suspenso após o parto. Excelente. Eu vou finalizar agora com a última pergunta aqui da Mari Pacheco. Um beijo, Mari. Ela está comentando de um paciente que é hepatite B, portador inativo, e que tem um NASH associado. Ela biopsiou e a biópsia hepática confirma que a alteração é pelo NASH. E aí ela pergunta as questões de como acompanhar esse caso, né, já que ela já tem uma outra doença, e a indicação do antiviral. Quer começar, Giovanni? Verdade, É o que a gente bem comentou, né? A associação aí NASH com todas as outras doenças, né? isso eventualmente acontece, né? Eu indico formalmente a biópsia nesses pacientes, porque os achados histológicos, eles são muito típicos em definir qual é o ator principal da lesão hepática, né? Ou seja, se você não tem evidências de necrose em saca-bocado, piscimionecroses, não tem atividade inflamatória, mas os componentes de NASH, ou seja, fibrose pericelular, com esteatose em zona 3, com a presença de balonização, embora a balonização pode encontrar em outras situações, e o paciente tem critérios, principalmente aí no caso seria mais a carga viral, né, uma carga viral baixa, compatível com, ou indetectável, né, compatível com estádio portador inativo, eu faria o acompanhamento e tratamento da doença gordurosa do fígado. Concordo totalmente, Mário. Eu acho que você já biopsiou, você já sabe que ela é uma portadora inativa. O acompanhamento eu faria igual do vírus B. Claro que a gente, né? observando e da mesma forma, cada 6 meses a transaminases, a cada ano a carga viral. Eu acho que se ela, nesse momento, eu acho que a gente não tem nenhum dado que diga que essa paciente pode mudar o status em relação ao vírus B por causa da presença da esteatose. Mas a gente sabe que, tendo uma doença ativa do vírus B, que a presença do NASH, da esteatose / NASH, aí, poderia acelerar a doença, poderia haver um sinergismo, mas eu não mudaria a minha forma de acompanhar o vírus B. Talvez só se fosse cirrótica, né, Mara? Aí já era outro Aí caminho. sim, inclusive pelo risco de HCC, que pode aumentar bastante. Excelente, gente. Assim, foram várias perguntas, acho que algumas ainda não conseguiram ser respondidas, mas a gente já está dando nosso horário e eu queria agradecer muito ao Mário e ao Giovanni. As aulas foram excelentes, a discussão, então, acho que tirou várias dúvidas, está todo mundo elogiando. Então, parabéns a vocês dois. Queria agradecer muito mesmo, em nome da Beatriz, de toda a diretoria da PF, para vocês. Eu vou pedir agora a todos, né, agradecer também a todos que estiveram aqui com a gente, né, acompanhando, mandando as perguntas, várias pessoas queridas aí na plateia. E eu vou finalizar, vou pedir 5 minutinhos de vocês, na verdade 2 minutinhos, só para falar um pouquinho do nosso projeto, que é a Central de Monitoramento Remoto, tá? De cirrose e CHC. A gente falou muito, né, do risco de carcinoma hepatocelular no paciente com hepatite B, com certeza uma das principais etiologias, e a gente sabe das dificuldades do nosso país. Então, a gente veio trazer aqui um pouquinho para vocês, o IBRAFIG e a SBH. A gente está com esse projeto que visa principalmente tentar mudar esse cenário que a gente tem no Brasil, né? A gente sabe que mais de 70% dos casos são diagnosticados numa fase avançada ou terminal. A gente vive isso no dia a dia, né? Os pacientes que às vezes descobrem tudo junto e que a gente pouco pode oferecer de tratamento para esse paciente. A gente falou bastante de rastreamento, né? Fundamental, mas a gente sabe que no Brasil a gente tem uma dificuldade grande de acesso ao ultrassom. É um problema imenso no nosso país, tanto de acesso quanto de qualidade da ultrassonografia. Então, a ideia do programa da Central de Monitoramento Remoto é a gente tentar melhorar essa questão do rastreamento no nosso país, tanto facilitando o acesso, quanto também facilitando a adesão do paciente ao programa de rastreamento.
E como que funciona, né? A partir do momento que o paciente com cirrose se cadastra, através de um 0800, ele vai receber ligações a cada 6 meses, lembrando tanto da importância da realização do ultrassom, como do retorno para o seu médico. Então, aumenta a aderência tanto ao rastreamento, quanto também à consulta com o seu médico, que pode ser tanto do SUS quanto do consultório. E a gente tem ainda a possibilidade, para aqueles médicos cadastrados, de um sistema de voucher de ultrassom. E isso vale para todo o Brasil. A gente está cadastrando clínicas de radiologia em todo o país, para que o paciente que não tem acesso ao ultrassom, ele possa beneficiar desse sistema de voucher. Então, é fundamental. E aqui algumas dúvidas que todos vêm nos perguntando, e que eu aproveito para tirar. Como o médico hepatologista pode se cadastrar. Então, qualquer associado da SBH, através do site, através do link que a gente está enviando, qualquer coisa me manda mensagem de WhatsApp, me liga, que eu passo o link para vocês, mas na SBH a gente tem. E como que o paciente se cadastra? É através do 0800, tá? A gente está divulgando em todas as mídias da SBH, amanhã eu vou enviar novamente. O paciente liga no 0800 e ele se cadastra. O médico não precisa cadastrar o paciente, tá? E só os pacientes de médico da SBH podem se cadastrar? Não. Qualquer paciente com cirrose tem acesso a esse programa, é só cadastrar pelo 0800, tá? Lá nas clínicas a gente está implantando os folderzinhos para todos os pacientes com cirrose possam se cadastrar. E só pacientes do SUS devem ser incluídos? Não, também deve ser incluído o paciente privado, até para aumentar a adesão ao seu consultório. E a gente não vai fazer acompanhamento em paralelo, que foi uma pergunta, né, das pessoas, não. A gente vai assegurar que o paciente faça o ultrassom e volte ao seu médico. Essa é a principal ideia. E nos lugares que não tiver radiologista cadastrado, vocês sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente, que você pode indicar o radiologista da sua confiança. A ideia é que seja um ultrassom de qualidade. Então, a gente está contando realmente com todo mundo da SBH, todos os jovens e o pessoal, principalmente antigo, que tem os serviços de hepatologia ao longo do país, para ajudar a gente nessa luta aí para diagnosticar mais precocemente o CHC. Então, muito obrigada a todos e agradeço mais uma vez a Mário Giovanni. Foi um prazer estar com vocês aqui. Prazer foi nosso. Obrigado a todos. Obrigado, Aline. Obrigado, Bia. Um beijo, boa semana para todo mundo. Obrigado a todos. Até a próxima.